Por quê? Porque a verdade do direito não está na norma jurídica. A verdade do direito está para além da norma jurídica. Então nós devemos dizer o seguinte: a norma da Constituição dá direito à casa. A norma da Constituição dá direito a um trabalho digno. As estruturas sociais da própria matriz da sociedade, no entanto, elas funcionam conforme o trabalho digno? A resposta do Carl Schmitt é não. A estrutura da sociedade distribui riqueza para todos de tal modo que as pessoas tenham casa? Também não. A verdade do direito, então, conclui Carl Schmitt, está para muito além da norma jurídica. Tanto é que, se nós chegarmos a ver o mundo e nós lermos uma norma de qualquer país, nós dizemos: esse país é perfeito. Não estou dizendo da Constituição do Brasil, é a Constituição de qualquer país. Quem lê a Constituição de qualquer país, esse país respeita os direitos humanos, esse país é bom, dá casa para as pessoas, dá comida para as pessoas, etc. e tal. O mundo inteiro tem 193 países, não tem um que não dê direitos sociais, direitos individuais e dignidade humana na Constituição. E está difícil de achar um país no mundo que não tenha autodesrespeito a tudo isto. Ou seja, Carl Schmitt concluiu: a verdade do direito não é a norma, são as estruturas do poder que estão subjacentes à norma. Tanto assim que, se o judeu se escorar no direito constitucional, nas garantias liberais da norma jurídica, para estar garantido em sua vida, logo em seguida vem um Hitler e fala: agora eu rasgo a norma, eu rasgo a Constituição e começo a matar judeu. Resultado: a melhor Constituição do mundo foi a alemã de Weimar em 19. Por meio dela, em 33, surgiu Hitler, e Hitler rasgou a Constituição em pedacinhos e matou 6 milhões de judeus. Aquele que diz: eu ganhei uma norma, já estou satisfeito, o mundo já melhorou, ele não sabe que o poder da norma não reside na norma. E aí Carl Schmitt vai dizer: o poder do direito não reside no direito positivo, reside nas coisas que estão por trás. A CLT dá dignidade para o trabalhador, é a norma jurídica do direito positivo. Aí ela exige que a empresa faça a requalificação profissional, dê bom ambiente de trabalho, etc. e tal. Há uns 10, 15 anos atrás, no auge do neoliberalismo no Brasil, as empresas grandes, multinacionais, chegavam ao Brasil e diziam: ou vocês flexibilizam a CLT, de tal modo que eu pague menos direitos sociais ao trabalhador, ou então eu tiro a minha planta industrial do Brasil e ponho no Paraguai. Lá eu não pago quase nada de direito social. Resultado: o direito positivo, ele não tem força por ser o direito positivo. Aí começamos a cortar direitos sociais, porque senão a empresa ia para o Paraguai. Conclusão de Carl Schmitt: o capital tem mais poder do que a norma. O exército tem mais poder do que a norma. O Brasil vivia sob a Constituição de 1946, o exército rasgou a Constituição e fez uma ditadura. Ou seja, a norma do direito positivo vale até um certo ponto. Dali para frente ela não vale mais. Diz Carl Schmitt: nos casos extremos, no dia a dia vale o direito positivo. Carl Schmitt, inclusive, faz essa ressalva. No dia a dia, na nossa lide forense, na prática do cotidiano, tem valido o direito positivo. Nos casos extremos, o direito positivo não vale. Aí ele é quebrado. Com os argumentos mais, inclusive, esdrúxulos. Se eu der o que está na norma, eu quebro a economia do país. Em certas ocasiões, que são muito aberrantes. Foi o caso do Plano Collor, é um caso exemplar. Se eu, de fato, julgá-lo inconstitucional, 2 anos depois de eu ter confiscado a poupança de todo mundo no Brasil, a economia quebra. Então quebram todos os bancos, devolvo tudo que eu não tenho, etc. E tal, a economia quebra. Então eu vou tapar o olho e o poder econômico do meu dia a dia me faz ver na norma o que eu não vi. Aí eu digo: é constitucional. Resultado, meus senhores, nós temos, a partir daí, uma noção que nos exige ver o direito para além do direito positivo. Eu dou um outro exemplo de filósofo não justpositivista do direito. É um homem que até hoje ele está sendo muito estudado. As faculdades, os concursos, enfim, as provas pedem reflexões desse filósofo. É um homem quase do nosso tempo. Morreu na década de 80. Foi um francês, Michel Foucault. Michel Foucault é um dos grandes nomes da filosofia do direito não justpositivista. Michel Foucault diz o seguinte: olhem que genialidade desse homem que estudou filosofia do direito a partir de um ângulo que, em geral, o filósofo do direito até se esquece. Michel Foucault pegou como exemplo do direito o direito penal. Ele fez filosofia do direito tomando como exemplo o direito penal. Ele tem um livro clássico chamado Vigiar e Punir. É uma filosofia do direito penal. Michel Foucault diz o seguinte:
Quando a gente pergunta para um aluno de direito na faculdade, para um professor de direito, para um doutrinador de direito penal, para um advogado, para um juiz, para um promotor, para um delegado, enfim, para um carcereiro na prisão, o que é o direito penal? Todos nós temos a tendência irresistível de dizer: o direito penal é o Código Penal. Claro, alguém é mais sofisticado e diz: não é só o Código Penal. A pessoa, é verdade, é o Código Penal mais as leis penais extravagantes. Não é só isso. Mais o Código de Processo Penal. Não é só isso, mais a Lei de Execução Penal. Então a gente enfileira 4 livrinhos, a gente fala: o direito penal é isso. Michel Foucault diz: essa é a resposta de um juiz positivista. Ele chama por direito penal a norma penal. Meus senhores, agora dou eu o exemplo. Imaginem que um ET caiu na Terra, caiu bem no Brasil. Um ET caiu na Terra e um ET muito curioso, era um ET sociólogo, enfim, ele foi lá constatar como é que funcionava um país. Muito bem, como é que é o sistema penal de vocês? Aí vai um jurista do Brasil e diz lá: nosso sistema penal está aqui, nesses 4 livrinhos: Código Penal, Código de Processo Penal, Legislação Penal Extravagante e Lei de Execução Penal. O ET abre o livrinho Lei de Execução Penal e fala: neste país chamado Brasil, todo preso será ressocializado, ele terá direito a 7 metros quadrados de prisão, banho de sol, aprenderá uma nova profissão, terá orientação social, religiosa, moral, sairá da prisão ressocializado, terá novas condições, etc. e tal. Se o ET pegar esse livrinho e voltar para o seu mundo, nós temos o melhor direito penal do universo. Aí Foucault diria, então: só faltou ver uma coisa. Que coisa é essa? A cadeia. Porque no dia em que o ET chega na cadeia, ele vê a lei de execução penal no livrinho, a norma, e vê que na cadeia o preso não tem 7 metros quadrados, não é ressocializado. Se ele sabia fazer X de crime, ele sai sabendo fazer 3X de crime na saída da prisão, etc. e tal. Resultado: qual é a verdade do direito penal? Responde Michel Foucault: é a realidade prática da vida penal, e não o livrinho. Agora, o jurista que é juspositivista, ele diz que o direito penal é o Código Penal. O jurista que é não juspositivista, ele diz: não é só o Código Penal, é a prisão, é o cárcere, é o dia a dia da vida penal. Então, quando alguém pergunta: no Brasil há tortura? Um juspositivista responde: não, porque a Constituição proíbe. Só que uma visão jurídica mais profunda tem que dizer: sim, ainda tem havido, e nós, portanto, precisamos corrigir a tortura no sistema jurídico brasileiro. Não é por falta de norma, norma tem, mas é por conta de instrumentos que nós não estamos vendo, da cultura, eventualmente, do aquele que lida com o preso, daquele que lida com o bandido, que ele tortura sem deixar marcas, etc. e tal. Resultado: a vida do jurista tem muito mais coisas para além do próprio direito positivo. A história da positivação do direito em todas as sociedades capitalistas foi a história da positivação do capital, direito privado. Todos os estados do mundo começam a positivação pelo direito civil e pelo direito penal. Eu estou com uma plateia de juristas, a plateia entende: o primeiro direito público positivado é o penal. Então veio um direito social? Não, não veio. O direito penal só é a contraface do direito civil, e eu creio que aqui todos entendem. Quando eu digo é meu, não é seu, eu preciso de uma arma na mão para garantir isso. É meu, não é seu, tomou de mim, vai preso. Então o direito penal é a contraface necessária do direito civil. Todos os estados do mundo acham que o direito civil é o arroz e o direito penal é o feijão. Constituição, como organização do Estado administrativa e social, essa experiência só tem no século XX. Tanto assim que a própria história do direito constitucional não consegue fugir dessa verdade, quando ela diz: a primeira Constituição, nos termos modernos sociais, é a do México em 18 e a de Weimar na Alemanha em 19. Só. Antes disso não tinha essa organização do direito constitucional. Mas qual é a grande inteligência das constituições sociais? É que elas são capitalistas e, ao mesmo tempo, elas servem como uma espécie de refresco à própria vida jurídica. Porque para um jurista não se sentir, basta 2 minutos para o jurista entender que ele administra o capital. Basta entender o que ele faz no dia a dia, ele administra o capital. Mas para ele não sofrer com isso, o que acontece? Vem os direitos sociais, como, por exemplo, a função social da propriedade. E a partir daí diz: bom, mas eu estou fazendo isso, mas também tenho a função social da propriedade. Uma vez, uma pessoa fez uma pesquisa, na USP eu recebi isso, essa é a única pesquisa que eu não estou falando com, eu não estou asseverando, eu estou lembrando de memória. Mas a pesquisa era a seguinte: quantas terras no Brasil foram expropriadas por função social da propriedade? Fizeram uma pesquisa faz uns 3 anos sobre isso. Desde 88, a Constituição é 88, quantas terras foram expropriadas por função social da propriedade? Pesquisando os 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 unidades da Federação do Brasil,
de ponta a ponta, a resposta é uma fazenda em Tocantins. Por quê? Não é que não tinha plantação, faltava plantação, estava sem função social de propriedade. É porque o dono dessa fazenda, a Polícia Federal, chegou e descobriu que ele plantava maconha de ponta a ponta desses tantos hectares. Aí, como era um caso muito chocante até para a moral burguesa tradicional, porque meia plantação de maconha ainda salva a outra metade, que a outra metade é laranja. Enfim, vejam que laranja rende lucro, faz suco. Né? A criança bebe. O que eu estou dizendo é o seguinte, rende lucro até em dobro às vezes. O que eu estou dizendo é, meia plantação de maconha, eu ainda tenho a outra metade, mas uma fazenda inteira de maconha, aí ultrapassou demais a moralidade suficiente. É a única propriedade do Brasil expropriada, uma fazenda de maconha. Só. Não é que, enfim, só temos esse exemplar para contar. O que eu estou dizendo é o seguinte, em 27 anos de Constituição, nós temos uma fazenda expropriada em função do social da propriedade. O resto foi argumento hermenêutico. Porque o doutor Paulo pode me dar aqui, não sei quantas decisões do TJ já usaram o argumento da função social da propriedade, mas, basicamente, esse argumento está balizado em argumentos de direito civil. Então, ele não foi bem a função social da propriedade, ele foi um outro ângulo do contrato, da interpretação do contrato, ou seja, está dentro da baliza tal. Chapadamente vai valer a função social da propriedade, é um caso no Brasil. O que eu estou dizendo para todos, olhem que exemplo marcante. Eu não era nem aluno do Largo de São Francisco quando isso aconteceu. Mas quando, aliás, não estava nem estava no primário, mas quando saiu a Constituição de 88, saiu por lá, função social da propriedade, direito à casa, direito à educação, direito à saúde, é tudo direito. Direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de negócio. Está tudo emparelhado. Direito à casa e direito à liberdade de negócio. Gente, é só o nosso cérebro altamente obtuso que teve a seguinte proeza. 88 criou uma pegadinha para o jurista. Porque em 88 positivou direito social com direito privado estrito, limitadamente, chapadamente capitalista. No dia 6 de outubro de 88 até aqui, qualquer jurista poderia chamar no peito e diz: julgo pela função social da propriedade e não pela propriedade privada. Julgo pelo direito à casa e não pelo direito da propriedade privada. Julgo pelo direito da educação e não pelo direito do orçamento público, qualquer coisa assim. Muito bem, para que não corresse esse risco, a gente já blindou de início. É só proeza da gente que a gente inventou algo que é um horror teórico chamado norma programática. Certas normas têm validade imediata. Certas normas valerão quando puder. São programas. Nunca o cara que escreveu a Constituição de 88 pensou assim, essa norma vale hoje, essa norma vale amanhã. Não tem escrito que uma norma vale hoje, outra vale amanhã. Vale quando puder. É tudo igual. Só que a gente, cerebrinamente, desde o dia 6 de outubro de 88, começou no Largo de São Francisco, inclusive, então eu não estou xingando o caso dos outros, estou xingando a minha. Na minha casa e outras faculdades do Brasil, e outros tribunais do Brasil também depois, começou a ideia de dizer, norma do capital vale hoje, norma que for em favor do povo vale quando puder. A gente resolveu assim. Então, todas as normas positivadas que dão algum refresco em favor do povo, vale de que história do Abreu, enfim, sei lá, não pagou nem eu, alguma coisa. No dia do Abreu, vai valer a norma do direito da norma programática. Está positivada, é altamente inteligível e todo o manual de direito constitucional diz, no entanto, vírgula é norma programática. E não tem norma nenhuma, não tem metanorma, entendam? Não tem lei de introdução à Constituição. Tem até lei de introdução aos códigos, ao Código Civil, que explica que vacatio legis, vale depois de 45 dias. Mas não tem norma de introdução à Constituição dizendo, previamente à Constituição, vou falar o que na Constituição vale agora e o que vale depois. É tudo Constituição cerebrina do jurista. Resultado, a ideologia ganhou mais uma vez. Podia vencer de outro modo, mas venceu desse. Obrigado.